Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 1 Crônica, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 9 em diante, que diz assim: Foi Jarbes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jarbes, dizendo: Porque com dores dei à luz. Jarbes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre maldição. Porque tem gente que diz assim, eu costumo até falar, né? Que tem pessoas que até gostam. Fala, não, fulano tem uma enfermidade, não, mas isso ali é hereditário. É, porque minha mãe tinha, porque o meu pai tinha, porque minha avó tinha. Então, é a herança de família. Eu digo, Francisca, eu só aceito aquilo que é bom. Dizia pro meu pai, se querem deixar herança para mim, compra muita terra, compra muito ouro, compra muito gado, porque isso eu tomo posse, aceito de bom grado. Mas enfermidade ou rejeito eu não quero, que o Satanás o carregue, porque eu não preciso. Eu quero é saúde, porque quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, e pela sua pisadura nós somos saradas. Aqui na minha casa, o meu esposo, antes de se converter, era assim. Se eu dissesse, eu tô com uma dor, bem que ele já me dava um diagnóstico. Se eu falasse uma coisa, ele já falava, e eu dizia, quem tem isso aí é o Satanás, eu tenho a saúde. Eu sempre repreendo. Eu não recebo aquilo que não é bom. Porque cabe a você tomar posse ou não. Mas, Francisca, se é hereditário... Pois é hereditário. E por que tu vai receber se é hereditário? Eu não quero. Não aceito. Jarbes, a mãe dele, né? Botou esse nome, pôs esse nome nele, por quê? Porque diz que com dor dei a luz. Quando acontece uma coisa ruim na tua vida, tu quer ficar se lembrando daquilo pro resto da vida? Então o nome Jarbes significa dor, não é? É dor. Quem não sabe, é dor. Ah, é dor. É Maria das Dores. Maria da Paz é bonito, né não? Eita, glória a Deus. Maria do Remédio também é bonito. Agora Maria das Dores, João das Dores, Pedro das Dores, tudo das Dores. Alguém gosta de sentir dor? Parece que essa mãe gostou. Ou ela ficou tanto amargo, porque é uma coisa que me aflige, que me tira a paz, eu não quero nem lembrar. Eu peço que Deus tire da minha memória e apague. Agora tu já imaginou toda vez que o coitadinho da criança chega na sala, Jarbes? Por que Jarbes? Porque quando eu fui ter ele, meu Deus, eu quase morri de parto. Misericórdia. Joga isso no mar do esquecimento. O teu filho é paz, o teu filho é amor, o teu filho é graça de Deus, o teu filho é bênção de Deus na tua vida. Já passou, tá passado. Quem vive de passado é museu. Agora tu imagina o Jarbes na escola. KKKKK. Por que tu tá rindo? Sabia como é o nome dele? Não. Jarbes. O que significa Jarbes? Dor. Ai, coitada, a mãe dele, acho que não gostava dele, não. Eu acho que não gostava, porque se gostasse, por que colocou esse nome dele? Então a mãe, ela carrega o filho 9 meses na barriga, o normal, né? 9 meses na barriga, ela tem tempo suficiente para escolher o nome e para ir lá no livro. Hoje tem muita facilidade na internet, no Facebook, aí nas redes sociais, ver o significado do nome do teu filho. Vocês sabem o significado do teu nome, o que significa? Então, era uma maldição para esse Jarbes. Aí o Jarbes, como fazer para quebrar a maldição? Porque se o papai era tortinha, a mamãe era tortinha, eu tenho que ser tortinha também, tá repreendido em nome de Jesus, eu sou retinha. Caminho do Senhor, Então o que fazer?
Tem. Não existe nada que o nosso Deus não pode fazer. A Bíblia até diz que se a gente pode até estar fazendo uma coisa errada, mas se no momento a gente se arrepender e começar a fazer o que é bom, Deus até se arrepende do mal que ia nos causar e faz o bem. Você já leu isso na Bíblia? E faz o bem. Ele faz o bem. Então, invoca o nome do Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, o tamanho da tua aflição. Mas eu sei que a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Se crês, verás a glória de Deus. E tudo posso naquele que me fortalece. Eu já contei para você que eu estava bem aqui para morrer. Eu estava aqui para morrer já, com um inimigo que veio para me matar. Um demônio enviado, obra de feitiçaria, isso. Para me matar. Mas eu tô aqui vivinha, fazendo o áudio da palavra do dia, todo santo dia. Porque ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Aquele que está arregado no Senhor. E também tem gente que diz, macumba não pega de crente. Não pega de crente que está nos pés do Senhor, não pega, não. Ela bate e dá o efeito rebote. Bate e volta. Pega na cabeça de quem enviou. E entra mesmo. E desce 7 palmos. Agora, naquele que está nos pés do Senhor, não tem maldição, não tem macumba. Pode a tua família ser a tua família todinha foi assim. Mas de você para diante vai ser diferente. Por quê? Porque você se colocou nos pés do Senhor. Você escolheu a boa parte. E a boa parte, se você escolher, não tem ninguém que muda. Deus muda, Ele muda. Deus muda a tua situação. Se tu vivia na sarjeta, tu vai viver no palácio. Se tu vivia de pingo, tu vai viver de fonte. É assim que o nosso Deus faz. Mas para isso, porque tem gente que até quer. Mas o que eu tenho que fazer para minha vida mudar? Buscar Deus. Tem que buscar Deus. Ser crente. Eu vou na frente e volto atrás. Porque eu também já fui assim. Eu já fui assim. Eu disse, eu vou para a igreja só para Deus curar minha mãe. Quando Ele curar minha mãe, pelo menos não sou falsa hipócrita. Já falei direto. Eu sei que Deus não precisa que eu fale porque Ele conhece tudo. Mas eu falei, eu vou para a igreja só para Deus curar minha mãe. Quando Ele curar minha mãe, eu saio de lá, porque eu não quero esse negócio de crente, não quero saber de crente. Não sabia. Porque a gente não sabe qual é o projeto de Deus na nossa vida. Nem todo mundo sabe, tem uns que já sabem, né? Porque talvez nasceu lá no berço do evangélico, na família, o pai é pastor, a mãe é pastora, a família todinha. Então, esse daí, já dentro da barriga, já tem a profecia para ele ali, igual os filhos dos macumbeiros também. Já tem ali, porque no meu caso, disseram, essa daí vai ser uma macumbeira daquela que até no olhar ela fuzila. No olhar, a pessoa olhou para ela, ou seja, teria olhar de medusa? Era. Porque a medusa, se olhasse, a pessoa virava pedra, não era não? Era, e dizia assim pra mim. Dizia! Ou seja, tava que nem Jarbes. A minha mãe, essa daí, quando casar, não vai ter sorte com o marido. Porque tem sorte com galinha. Eu dizia, o que tem a ver as galinhas com o marido? Porque no interior as pessoas têm uns dizeres, né? Tem um negócio. Não, porque o fulano... Olha as galinhas dela. Mas não entendia que as minhas galinhas, porque eu já tinha uma aliança com o Espírito Santo. A minha aliança com o Espírito Santo é desde que eu me entendo por gente. O meu pai e a minha mãe tinham um negócio lá. E eu tinha aliança com o Espírito Santo. Desde que eu me entendo por gente. Eu escolhi, eu disse, esse é o meu santo. É o santo da minha vida, é ele. Não troco por nada, mamãe Francisca. Esse santo, ninguém pode brincar com ele, que ele é muito brabo. Se brincar com ele, ele passa o rodo. Não brinca com ele. Eu falei, mas eu não quero santo para brincar. Eu quero um santo para me proteger, me guardar em todos os meus caminhos, como Jarbe fez a oração, que alargue as minhas fronteiras e que o mal não me sobrevenha. Então Deus mudou. Ele mudou a vida de Jarbe e ele mudou a minha também. Mudou. Ele muda. Mas a minha família não era toda lá da macumba? Não era? E por que eu sou pastora? Eu sou uma pregadora da palavra. Não era para também ser assim? É porque tem gente que diz assim, não, mas é porque tem gente que gosta, ele gosta de viver de pingo, ele gosta de viver de esmola, ele gosta de viver na me dá. Lembra das duas irmãs da Bíblia, me dá e dadá?
Tem gente que gosta desse negócio, gosta, mas ama esse negócio. Não, aí porque sabe aquele que quer achar uma desculpa pra preguicite aguda dela? Tem gente que gosta. Ai, mas já vem que aquela gosta de se fazer de vítima. Eu não suporto o vitimismo. Não, eu não. Eu sou daquele, tudo coopera pro bem daquele que ama a Deus. Tá desse jeito é porque Deus tem um propósito nesse negócio. É assim que eu vivo. Porque a minha vida tá na mão dele, e se tá na mão dele, ele tá sabendo o que tá acontecendo. Então, glória a Deus e aleluia. O amanhã, quer dizer, o amanhã não existe, né? A Deus pertence, tudo. A Deus pertence. Então, tudo tá na mão dele, eu confio nele e vou continuar, o quê? Confiando. E ele vai mudar. E a Bíblia diz, e foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Por que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos? Por quê? Se os irmãos dele, nenhum nasceu com o nome só ele. A diferença é daquele que invoca o nome do Senhor. Mas não é só invocar o nome do Senhor. Invoquei, pronto, já me deu. Agora eu não quero mais nem saber dele. Não é assim, não. Porque a Bíblia diz que a pessoa que ela vive assim, endemoniada, atribulada, ela busca a presença de Deus. Aí Deus livra ela daquela tribulação. Daquela peneira, daquela aperto que ela vivia. Deus livra. Aí ela, bom, agora eu tô livre, posso ir e vir, não quero mais saber de Deus. Aí aquele mal que estava na vida dela, lembra que quando Jesus libertava as pessoas, curava, e dizia, vai e não peques mais para que não te suceda o quê? Coisa piores. Aí a pessoa não vai buscar a presença de Deus, começa a viver uma vida da largura da boca, E aí aquele que tava, ele vai, você sabe o que eu tô falando, né? Ele vai pro lugar errado, fala a Bíblia, e vem com ele vem 7 mais com ele. Aí, ou seja, aquele primeiro, o segundo estado da pessoa fica pior do que o primeiro. E é diferente da bênção da segunda casa, né? O segundo estado vai ficar pior. A pessoa era doida, ela vai ficar mais doida ainda. Era desequilibrada, vai ficar mais desequilibrada ainda. Mas para isso, busca o Senhor para sua casa e não deixe ele sair mais da sua casa. Invoca o nome do Senhor Jesus e será salvo. Invoca. Porque é o único que nunca o telefone dele está ocupado, tá nunca fora de área. Ele pode te atender 24/24 em qualquer lugar. Não existe nenhum ser humano em cima da terra que pode te atender 24/24. Não. Mas o nosso Deus, ele pode. Aonde você estiver, se você invocar o nome dele, ele está prontinho. Só esperando você abrir a tua boca linda, maravilhosa e invocar o nome dele. E ele vai te ajudar. Ai, não, mas é porque eu sou assim, sabe? A minha mãe era assim, o meu pai era assim. E eu também, eu estou pagando. Tudo de ruim que estava na vida do meu pai e da minha mãe foi para cima do capeta. Não veio para cima de você, não, nem para cima de mim. O que está na nossa vida é tudo de bom. É a aliança que nós fizemos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É essa bênção que está nas nossas vidas. É isso aí que nós temos que tomar posse. Rejeita todo o resto. Não rejeito. Não, até em mim parou, de mim não passa. As minhas descendências, a minha descendência é família bendita do Senhor. Eu não aceito outra coisa para minha família. Não interessa. Passou. Nós não somos museu. Tu é museu? Não, eu também não. Para viver de passado, porque quem vive de passado é museu. E Jabes escolheu o quê? A boa coisa. Ele falou. A minha mãe, isso é conjectura humana, né? Meus pensamentos. Minha mãe que me pôs esse nome. O meu pai, com certeza, não vai poder me ajudar. Mas o Deus de Israel, esse sim. Esse vai me livrar desse Jabes, desse nome pesado. Vai me colocar um nome que vai me renovar. Como a águia. Como a águia. Não tem nada que Deus não possa fazer por aquele que invoca o nome dele. Então, eu não sei qual é a tua tribulação, mas invoca o nome do Senhor. Francisca, será que isso vai resolver? Se eu fizer isso, mas sabe o que é, Francisca? Aqui não tem um pastor, aqui não tem uma igreja, eu estou no meio da roça, no meio do nada.
No meio do nada, não. Deus está bem aí junto de você. Deus está aí com você, eu te garanto. Te garanto que ele está aí com você. Basta você invocar o nome dele e tu vai sentir a presença dele aí. Vai sentir. Porque tem lugar que nem o nosso marido não pode ajudar, a esposa não pode ajudar, os filhos não pode ajudar, o melhor vizinho não pode ajudar. Ninguém pode ajudar, mas Deus pode ajudar. Eu já contei para você que eu estava passando um aperto. Eu comecei a minha construção lá no Maranhão, um muro. E eu não tinha ninguém para me ajudar. Não que eu não tinha procurado, eu já tinha procurado até na cidade. Já tinha mandado atrás do corpo de bombeiro para tirar uma abelha que tinha lá num pé de manga. E ninguém. Porque tem momento na nossa vida que é o próprio Deus que não permite que ninguém nos dê uma mãozinha. Não, ele não permite mão de ninguém. Tem que ser a mão dele. Sabe por quê? Para na hora que você chegar lá no pódio, estiver glorificando o nome de Deus, aquela pedra de tropeço não vai subir lá e dizer, epa! Parecendo a Vera Verão? Não, não é bem assim não. Não foi Deus não. Fui eu que te dei uma mãozinha. Lembra que tu estava assim, assim, assado e eu te ajudei? É por isso que ele não permite. Porque se alguém tivesse ido lá para tirar a abelha, eu dizia, não, a pessoa foi. Não, não foi não. Ah, só vou lá, o corpo de bombeiro diz, só vou lá se tiver incomodando a comunidade. Se não tiver, não, a gente não vai. Mas estava, porque era atrás de um supermercado e quando chovia, ela ficava nervosa, ficava irritada e começava a sobrevoar e botar o pessoal para correr. Então, falei com a minha irmã, vai chamar o corpo de bombeiro. Falei com uma prima, vai chamar o corpo de bombeiro. Ah, ficar não vai não, só se tiver incomodando a comunidade. Mas não foi. No interior, até uma criança, ela sabe fazer assim. Pega um túnel daquele, um galão daquele de ferro, coloca bastante pedaço de pau, faz uma fumaça, coloca lá embaixo. Tá vendo como é que eu sei? Claro que eu sei, que eu morava no interior. Coloca lá e aquela fumaça vai chegar até a abelha e ela não vai ficar lá no meio da fumaça. Ela vai sair. E eu tinha ido lá, tinha conversado com ela, dona Abelha, olha, vou te falar o seguinte. Tá vendo ali aquele negócio ali? Tudo é pé de manga. É, pé de manga, pé de caju. Então você escolhe, pé de pitomba, vai lá. Escolhe uma árvore bonita daquela, migra pra lá. Porque esse aqui vai ter que derrubar. Tá bem no meio onde vai passar o muro. Falei com ela. Fala com a abelha? Falo com a abelha, falo com o passarinho. Falo sim. E aí, ela não me deu ouvido. Não quis sair, ficou lá. Aqui, eu não vou ficar aqui. Eu gostei daqui, vou ficar aqui. A abelha não fala não, gente, isso é conjectura minha. Ficou lá. E aí, eu dizia, meu Deus, e o homem... Ah, o quê? O trator já estava lá na obra para começar. E agora? Eu fui orar. Abri a Bíblia, Senhor, fale comigo, meu Deus, porque não tem ninguém para me ajudar. Só tem o Senhor. Olha, glória a Deus, aleluia. Tá vendo só? Só tem o Senhor para me ajudar. Abri a Bíblia ali. Lá. Acho que é Crônica, capítulo 20. É isso aí. Crônica, capítulo 20. Fala sobre Josafá, onde Deus diz, Josafá, fique parado e vê o livramento que eu vou te dar. Essa luta, essa peleja não é tua, mas é do Senhor. Quando eu li essa palavra, eu tomei posse na hora. Aí o meu sentido já foi lá naquela situação. Porque é assim que Deus fala comigo. Já foi lá naquela situação, foi pronto, já está resolvida. Dormi, sonhei com um anjo passeando lá dentro do terreno. Tinha um anjo passeando lá dentro do terreno. E eu tinha orado pedindo para Deus uma legião de anjos. Eu falei, aí depois, olha, clicou o negócio. Falei, não, Senhor, manda só um anjo. Uma legião de anjos vai cavar uma cratera naquele lugar que vai chegar no Japão, por debaixo da terra. Falei, não, pelo amor de Deus, manda só um. E aí, quando o dia amanheceu, eu estava trabalhando, minha irmã ligou, Chica, tu não sabe o que aconteceu aqui? Falei, o que aconteceu? Menina, aqui deu um vendaval, um vento, que arrancou telha de casa. Olha, derrubou árvore. Mas ninguém não morreu, não? Não. E a abelha, o vento soprou que ela foi cair lá no quintal do vizinho, só o bagaço, a casa dela. Eu não fiquei feliz que a casa da abelha virou bagaço. Fiquei feliz porque ela não morreu, ela saiu, caiu só a casa lá, mas ela foi para outro lugar e fez outra casa. Eu não tinha falado, mas não quis dar ouvido. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando não tiver ninguém para te ajudar, que tu olha para o lado, que nem Moisés, lá na beira lá do mar Vermelho, lá para atravessar com aquele meio mundo de gente, murmurador lá,
Ele fez o quê? Ele invocou o nome do Senhor. Mas tem gente que está numa sinuca de bico, num beco sem saída e continua pensando, ai meu Deus, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, ai meu Deus, aquele fulano que tem muita influência, ai meu Deus. E esquece de invocar o nome do Senhor que está aí. Olha, eu quero ser solicitado, chama pelo meu nome, tu vai ver eu tomar providência, resolver essa situação ainda hoje. Glória a Deus, aleluia. Mas você fica vacilando, vacilona, vacilão. Não, não fica esperando, não. Começa a invocar o nome do Senhor e Ele vai te tirar desse lamaçal, dessa pindaíba, desse fundo de poço. Vai transformar a tua vida num manancial, numa benção. É isso que Ele quer para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus não se compraz no nosso sacrifício, na nossa derrota. Não, Deus quer que nós sejamos exaltados, que nós sejamos todos bem-sucedidos onde quer que nós vamos. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Ele quer. Jarbe não fez uma oração elaborada, filosofando. Não, foi simples. Ah, tomara me abençoa, me alarga as fronteiras e não deixa que venha o mal sobre a minha vida. E Deus ouviu, porque tem gente que eu não sei orar. Ai, porque o fulano ora tão bonito, faz uma poesia, não sei o quê. Eu não. Se eu tô com fome, eu vou pedir o quê? Comida. Se eu tô com dor, eu vou pedir o quê? A cura, me livra dessa dor. Não fica preocupando com filosofar para Deus, não. Fala para Deus com a sua voz, do jeito que você é. É assim. Entendeu como é que é? Fala para Deus, Senhor, eu quero isso agora, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Eu quero, Senhor, eu preciso disso. No nome do Senhor Jesus, eu quero. Ai, Senhor, eu queria me casar. Ai, Senhor, eu queria. Tu queria ou tu quer? Porque aí Deus fica, mas eu não sei o que ela quer. É lógico que Ele sabe. Entendeu? Fala, eu quero. Por que eu estou falando desse jeito? Porque uma vez, esse ano eu estava para ir para o Brasil e eu queria comprar muita coisa. E tu sabe quando se você não é um milionário, tudo você... eu quero bolsa nova, eu quero mala nova, eu quero sapato novo, eu quero vestido novo, eu quero calça nova, eu quero tudo novo, Senhor. Porque se daqui já foi no Brasil, já conhece o Brasil. Eu quero aquele que não conhece o Brasil ainda. Tem que ser assim, minha mala já foi não sei quantas vezes para o Brasil, então a minha bolsa já foi não sei quantas... Então eu quero aqueles que não conhecem o Brasil. Quero novidade. Mas, Senhor, mas tudo que eu quero é muito caro. Meu Deus do céu. Aí fala com meu filho, mãe, a senhora sabe quanto custa? Não sei não. Você tá criado. Pois agora é a minha vez. Tudo que eu quero, no nome do Senhor Jesus, eu vou ter. Quanto custa? A mala que eu queria custava 1.400 euros. Só uma mala. Aí, o que é isso aí? Eu não sei. Mas era tudo muito caro. Senhor, ai meu Deus, aí ficava pensando, ia lá no site, clicava lá no site, meu Deus do céu, essa mala é linda, maravilhosa, dá pra colocar airfry dentro, pra colocar o atracoca, colocar mixer, dá pra colocar um monte de coisa e não vai machucar nada, não vai ficar tudo bonitinho dentro. Deus providenciou. Aí o que Deus falou comigo? Pede o que tu quer, o que tu quer? Pede. Aquilo que tu pedir, do jeito que tu pedir, assim será. Eu falei, o quê? Não, eu dei um clique aqui na minha cabeça. Sim, do jeito que eu pedi. Aquilo que tu determinar. Senhor, eu quero isso. Como é determinar? Eu quero isso. Não é, ai, Senhor, eu queria. Ai, Senhor, eu gostaria. Senhor, eu quero. Eu falei, Senhor, eu quero. Mas sabe falar assim, eu quero assim, Senhor? Porque a gente pensa que para Deus é muito dinheiro. É muito dinheiro para você, talvez para mim. Mas para Deus isso aí não é nada, porque Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Tudo é dele. E a gente fica colocando Deus dentro de uma caixa de fósforo. Como se ele fosse um palito de fósforo. Se a água do universo todo cabe na concha da mão dele, então não fica pensando que é muito, não é nada. Para Deus não é nada, é muito é para mim e para você, mas para Ele não é nada. Então peça na largura da boca, peça sem medida, sem fronteira. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Ele pode te tirar hoje do nada e te colocar no tudo, no topo.
Só depende para quem você quer toda essa bênção. Se é só para você ou é para você abençoar pessoas. Porque Deus, quando Ele nos dá a bênção, é para nós abençoarmos pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra, meu Deus, esse azeite, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa, os projetos dela, toda a descendência dela, se houver alguma maldição, alguma trava na vida dela, venha ser quebrada, venha ser cancelada no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda do caminho da vida dessas pessoas, do projeto dela, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura, o espírito da bancarrota, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Remove, Senhor, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, tudo aquilo que estava travando a vida dessa pessoa. Arranca dos caminhos dela, Pai. Alarga, Senhor, a nossa fronteira. Senhor, esteja conosco para nos livrar, Pai, de todo e qualquer embaraço, Pai. No nome do Senhor Jesus, abre, Senhor, o teu bom tesouro no céu. Abre, Senhor, as portas para essas pessoas que precisam de uma porta aberta, Pai. No nome do Senhor Jesus, remove, Senhor, toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, palavra de maldição, maldição hereditária que seja lançada por terra. Pai, envia tua legião de anjos nas nossas igrejas, Senhor, para remover aquele demônio que ficou na porta da igreja, cegando para que as pessoas não encontrem a porta, Senhor. Não encontrem a tua casa para te buscar, Pai. No nome do Senhor Jesus, que seja removido esses mal das nossas igrejas, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para remover aquele espírito de contenda, aquele espírito de inveja, aquele espírito de fofoca, de briguinha, de picuinha. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo o levante do inferno. Repreende, Senhor, esse espírito do tranca-rua, da Maria Mulambo, do Zé Pilindro, da Pombagira. No nome do Senhor Jesus, seja amarrada, legião demoníaca lançada no fogo do inferno, para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, essa legião de anjos nos nossos lares. Anjo com espada de fogo, visita, Senhor, nosso vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás. Visita, Senhor, libera, Senhor, tira todo o mal, toda a amargura do coração deles e enche da tua presença, Pai, que eles venham te conhecer, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, para tocar nas pessoas, para curar, para libertar das prisões, para libertar de tudo aquilo que estava aprisionando ela, para libertar ela de tudo aquilo que estava afastando ela da tua presença e traz para a tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.